Eu sei que não é fácil lidar com o afloramento da mediunidade, até porque quando esse mundo se inicia na nossa vida, quando as coisas começam a despertar a nossa realidade, a gente acha que tá louco na maioria do tempo. Ninguém explica, ninguém dá um e-book de como lidar com o afloramento da mediunidade, ninguém dá um roteiro de como seguir daqui pra frente. E nesse vídeo eu vou falar sobre isso, tá? Como eu lidei com a minha mediunidade e como pode também ajudar vocês essas dicas. Oi, prazer. Eu sou a Jennifer. Eu trabalho com a espiritualidade, eu desenvolvo também essa parte da mediunidade, até porque a parte da mediunidade foi algo muito presente na minha vida desde sempre. Foi ali que eu iniciei meu despertar, então vamos lá, gente. Primeiro de tudo, calma. Tá tudo bem. Você, sim, você é médium, sim, as coisas estão desenvolvendo, a sua mediunidade está aflorando de uma maneira muito rápida e constante. Você provavelmente deve estar assustado, você sente que está em outro mundo, você sente que é diferente, você sente que a sua realidade está totalmente distorcida com a forma que você vive e você vê. Mas fica tranquilo, não tenha medo, tá tudo bem. O medo, gente, ele faz parte do processo, tá? Inclusive eu, quando eu abri a minha mediunidade, quando começou a desenvolver lá no início, eu tinha muito medo de espíritos. Apesar de que eu tinha muita curiosidade para ver. Tanto que meu desejo de criança era ver espírito, porque assim, ó, eu queria ver espírito. Eu sabia que existia, não sabia de onde, mas eu sabia que existia. E o meu desejo sempre foi ver espírito. Só que daí, quando eu vi pela primeira vez, eu rezei pra Deus fechar a minha mediunidade. Sim, gente, na época eu ficava, tipo, eu era, né, das crenças ali de catolicismo ainda, né? E eu tava muito envolto do rezar, e eu rezava pra Deus todos os dias pra fechar minha mediunidade, porque eu não aguentava mais ver coisa. E nem escutar coisa. Então, assim, vamos lá. Não tenha medo, gente. De fato, eu sei que não é fácil eu chegar aqui do nada e dizer, não tenha medo. Porque você vai ter. E tá tudo bem. O processo, ele é assim. Só que o que acontece com o medo, gente? Ele não vai sair de você. Não vou te dar nenhuma expectativa de, um dia seu medo vai parar. Talvez não. Talvez você realmente tenha medo pra sempre, tá tudo bem. Por quê? Porque o medo, ele é uma emoção, ele é um sentimento que nós, todos seres humanos, temos. E a mediunidade, no início, ela assusta, ela causa medo, tá? Mas, depois de um tempo, isso vai passar, né? Porque no início é muita intensidade. No primeiro ali do despertar, a gente está muito em volta do campo, seres, espíritos, vulto. A gente acha algo tudo tão mágico e diferente, isso aqui ao mesmo tempo causa muito medo e ansiedade. Mas eu digo para vocês, o medo faz parte, ele vai fazer parte do processo. Mas como você faz para se despir um pouco desse medo? Estudo. Algo que me ajudou a lidar com o meu medo na época foi muito estudo. Estudar sobre mediunidade, estudar sobre tudo na espiritualidade. Isso me ajudou muito. Por quê? Porque eu comecei a ter compreensão do outro lado. Eu comecei a ter compreensão do mundo astral, comecei a ter compreensão dos espíritos, comecei a viver experiência com os espíritos e comecei a ver, gente, pra que eu vou ter medo de espíritos se esse espírito é igual eu? Eu sou um espírito. A gente acha que a gente é os alecrim dourado aqui no planeta Terra de só nós vivemos aqui, né? Não, a gente não tem privacidade em lugar nenhum, inclusive no banheiro. A gente não tem privacidade no banheiro, não tem privacidade na nossa vida, nenhum lugar. Por quê? Porque sempre tem um ser aqui perto da gente. E assim, essa é uma grande ilusão. Ai, meu Deus, vou abrir minha mediunidade para ver espírito. Você vai começar a ver as coisas do jeito que elas são. E você vai se assustar, porque a realidade é complicada. Quando a gente tira o véu da nossa ilusão de achar que a gente tem uma vidinha ali bem tranquila, quando a gente tira o nosso véu, a gente vê como as coisas realmente estavam à nossa volta. É bom, porque você vai estar vendo com os olhos de verdade. Você não vai estar em completa ilusão sobre a sua realidade. Você vai quebrar esse véu da ilusão. Eu acho que de início é isso, sabe, gente? O medo faz parte. Tá tudo bem. Mas depois, com o tempo, vocês vão saber lidar. Eu soube lidar com a minha mediunidade depois de um tempo. Hoje em dia eu já estou muito acostumada. E sim,
Tem episódios que às vezes me causa medo, dá os cagaços, sim, tudo bem. Mas não é que nem antes. Porque com o tempo você mesma vai se acostumando. Você não está louco. Você não está louco. Valide o que você escuta, valide o que você vê, valide as suas experiências mediúnicas, tá? E, assim, é normal. É normal esse sentimento de se sentir louco, de se sentir um bonequinho fora da caixa, enquanto todo mundo tá ali vivendo sua vida normal e você tá vivendo outra realidade. Por quê? Porque é assim. Às vezes a gente acha que, ai, nós somos loucos, eu tô vendo coisa, escutando coisa. Será mesmo que tu que é o louco? Será que você não é uma pessoa que tá desperta em meio aos outros que estão desacordados? Tá aí a questão. Busque entender e estudar a sua mediunidade. Ah, mas como assim eu estudo a minha mediunidade? Vamos lá, não vai ter nenhum site te dizendo como estudar a tua mediunidade. Isso aí quem vai fazer é você com você mesma, tá? Inclusive, eu posso contar aqui minhas experiências, mas vocês nunca podem se comparar a mim e achando que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo vai acontecer com vocês, né? Acontece, pode acontecer, né? Mas a gente tem que lembrar que não podemos ficar se comparando com o outro. Isso foi algo que me atrapalhou muito no início do meu desenvolvimento mediúnico, porque eu achava que tudo que as pessoas da internet viviam, eu ia viver também. Eu bati de cara na parede. Por quê? Porque eu vivi coisas totalmente diferentes, coisas que até hoje, ninguém me explicou, experiências mediúnicas que até hoje eu não sei como que aconteceu, e tem pessoas que nunca viveu as coisas que eu vivi, e tá tudo bem, né? Até porque todos nós vivemos experiências diferentes. Todos nós temos uma mediunidade diferente um do outro. Tem pessoas que vai viver algumas coisas parecidas, mas nunca é igual. E é aquela coisa, gente, não compare a sua experiência. Viva a sua experiência, estude a sua mediunidade, saiba entender o que você sente, o que você capta. Você sente o campo, você sente o ambiente, você escuta, você vê vultos. Você vê vultos, você vê espíritos, você tem sonhos premonitórios. Saiba entender que tipo de mediunidade você possui, né? E se vocês não se encaixarem com nenhuma caixinha das mediunidades que tem hoje em dia, que as pessoas explicam, mediunidade sensitiva, clarividência, claro, vai ter uma que vocês vão se encaixar, não tem como, tá? Mas tem várias mediunidades que realmente não são faladas. Eu já disse até no outro vídeo que tem várias mediunidades que não são faladas e não são estudadas, eu diria, tá? Porque tem muitas mediunidades que eu mesma já presenciei, mediunidade de pessoas que têm uma mediunidade totalmente diferente e que ninguém estuda. Então, saiba entender e estudar a sua própria mediunidade para não se comparar sempre com a experiência do outro. É aquela coisa, toda experiência é individual, mas também nenhuma experiência é única. A gente pode dividir coisas iguais, tá tudo bem. E assim, uma recomendação procure desenvolver essa mediunidade, tá? Seja em algum lugar, algum centro, né? Centro espírita, centro de umbanda, algo que você se identifica. Ou se você tem, né, vontade de desenvolver em casa, procure uma pessoa que possa te dar uma base de estudos. Porque sim, é possível, tá? Inclusive, a minha mediunidade, ela foi se desenvolvendo em casa, né? Mas, infelizmente, o que eu diria pra vocês é que lá na época eu senti falta de alguém me orientando, porque de fato eu senti várias coisas meio ruins, coisas que eu não consegui lidar sozinha. Então faltou esse apoio de orientação de uma pessoa que sabia mais que eu, né? Então, assim, quer desenvolver a mediunidade em casa? Ok, mas primeiro tem uma base de estudo, né? Uma base de estudo, uma base de informações, uma base de conhecimento primeiro. Então, sim, seria ideal você desenvolver em algum lugar. Não seja orgulhoso. Busque orientação sempre. Você não é a pessoa que sabe tudo, não, tá? Inclusive eu me incluo nisso, tá? A gente acha que depois de um tempo estudando a mediunidade, estudando espiritualidade, a gente se acha o sabichão, a gente acha que sabe tudo e que a gente é o dono da razão. Não te coloque nesse lugar, pelo amor de Deus. Por favor.
Por quê, gente? Porque vocês podem se perder nesse processo de ego, né? Achar que sabe tudo, achar que precisa lidar com tudo, e aí você se ausenta de procurar orientação espiritual de alguém que sabe mais que você. Então, que nem eu disse, tá em alguns casos pesados com mediunidade, procure orientação. Sempre, tá? Filtre as informações que você absorve das pessoas, tá? Quando a gente é médium ali, iniciante, a gente acha que quando a gente vai buscar algum conhecimento fora, tudo que tá ali naquele livro, ou naquele site, ou naquele vídeo de alguém que tá muito tempo na espiritualidade, a gente acha que aquela pessoa tá certa e a gente absorve aquela crença porque aquela pessoa falou. Isso aconteceu muito lá no início da minha mediunidade, porque assim, eu era uma pessoa que tava me desenvolvendo ali no início, eu não sabia com o que acreditar, então claro que no início a gente vai seguir pessoas, a gente vai buscar conhecimento fora, mas saiba filtrar as informações, nem tudo que está nessa internet é real. Tem pessoa que mente, tem pessoa que é egóica, tem pessoa que usa o ego para manipular as pessoas, tem pessoa que é sensacionalista, tem pessoa que inventa coisa, e aí tu e o seu discernimento vai ter que entrar num acordo ali de entender, tá, mas isso aqui é real? Será que realmente é? Questione, gente, questione tudo que vocês veem. Questionem até os livros. Ai, mas é que eu li um livro super antigo e blá blá blá. Gente, livro, não é porque tá em livro, é que aquilo ali tá certo. Entendeu? Vocês têm que filtrar as informações. Porque assim, eu me perdi lá no início. Comecei a absorver crença de pessoa que nada a ver. E, enfim. Depois eu tive que encontrar meu rumo. Porque no início, gente, a gente se sente assim mesmo. A gente precisa de um rumo. A gente precisa, talvez, de uma crença para se sentir numa caixinha. Enfim, né? Cada experiência é uma experiência. Não tem como dizer que vai ser igual com vocês. Mas, depois de um tempo, vocês mesmos vão começar a desenvolver a sua própria opinião, a sua própria visão da espiritualidade e da mediunidade de vocês. Então é isso. Por isso que eu digo, contato consigo mesmos é a resposta de quase tudo, tá? Outra coisa muito, muito importante que me ajudou no início do afloramento ali da mediunidade foi a meditação. Não é obrigatório, mas seria o ideal. Por quê? Porque a meditação, ela ajuda no centramento mental, no centramento de informações do campo, de pessoas e de você mesma. A meditação vai te ajudar até na sua conexão com os seus guias, na sua conexão contigo mesma, na conexão com a sua intuição. Então, assim, a meditação, ela tem muitos benefícios, tá? Eu sei que vocês, a maioria, tá? Não vou dizer que é todo mundo, mas a maioria tem preguiça de fazer meditação. Eu era uma, gente, me incluo nisso. Morria de preguiça de fazer meditação, mas eu sentava minha bunda lá e vamos meditar. Porque às vezes a minha cabeça tava tão louca, às vezes precisa, gente. Sim, gente, a meditação ela é tão boa, mas tão boa, que ela não vai te dar benefício somente na parte espiritual. Ela vai te dar benefício até na tua parte física, na tua conexão com as coisas do teu dia a dia. Tu vai começar a perceber as tuas intuições. Isso foi algo, gente, que através da meditação a minha mediunidade começou a se desenvolver muito. Porque eu comecei a aflorar muito a minha intuição. Eu tenho uma mediunidade muito intuitiva. Eu consigo buscar muitas coisas na intuição. E lá no início eu lembro que foi muito legal, muito importante isso pra mim. Eu sentia as coisas e eu mesma conversava com a minha intuição. E é aquela coisa, gente. A intuição, ela é tudo na nossa vida. Ela é o nosso guia, né? E através da nossa intuição, até os nossos próprios guias se comunicam com nós. Médium, tá? Médium ostensivo normalmente absorve muito as energias. Então, o que eu indicaria para o afloramento da mediunidade é vocês, pelo menos, fazer um ou dois níveis de reiki, tá? Assim, na época, isso me ajudou bastante a lidar com as energias que eu absorvia. Por quê? Porque eu sou uma médium muito empata, né? Eu absorvo demais e às vezes eu não consigo filtrar. Às vezes essa energia do ambiente das pessoas acaba ficando comigo. Às vezes eu tô ali estressada, com dor de cabeça, dor no corpo, né? Dor no estômago. E é tudo energia. Então, assim, o que me ajudou, tá? Não é
uma obrigação. Lembre-se que tudo que eu tô falando aqui nesse vídeo foi tudo questões que eu já vivi e que sim pode ajudar vocês. E o reiki me ajudou muito, tá, gente? Muito mesmo. Porque o reiki, tu pode fazer o reiki em si mesma. Não é que você precisa fazer o reiki para atender pessoas. Não. O reiki você pode usar consigo mesma. Tu pode aplicar o reiki em você. Pode aplicar o reiki nos animaizinhos da sua casa, se você quiser, se você gosta. Você pode usar o reiki até na sua comida, na sua bebida, na sua água. Enfim, gente, o reiki ele tem vários benefícios, vários. Vocês podem pesquisar mais sobre isso. Mas, realmente, para médium iniciante, eu indicaria reiki, gente. Reiki, porque assim, médium absorve muita energia. Se você é uma pessoa que não se identifica com reiki, eu diria, gente, trabalhem as suas energias. Ah, como assim trabalhar minhas energias? Vamos lá. Aprendam a manipular as energias, tá? Tem várias técnicas na internet, técnicas de limpeza energética, de você mesma fazendo a sua limpeza, você mesma tirando essa energia do teu corpo. Inclusive, eu mesma posso trazer algumas técnicas aqui mais pra frente nesse canal. Técnicas que eu já utilizei, técnicas que eu utilizo. Tá? Porque, enfim, até hoje eu vivo muitas coisas assim de absorver demais e não saber filtrar. Gente, sério, eu acho que o maior desafio do médium é saber filtrar as energias que estão no nosso campo. Uma coisa muito importante é estudem sobre ataques espirituais. Médium ostensivo, qualquer médium sofre muito de ataque espiritual. Pois é, gente. Então, assim, por quê? Porque o médium, ele tem um campo magnético. E o campo e a aura do médium é diferente de uma pessoa que não tem a mediunidade tão aflorada. E a aura do médium, ela brilha. Ela é um campo de luz. E daí tu pensa, um campo de luz saindo na rua, em meio a uma escuridão, né, diria assim, pode ser do dia a dia, mas eu digo escuridão no sentido de um monte de seres ali na escuridão. E esses seres vão ir por onde? Pela luz que eles encontrarem. E se você for a luz que estiver no caminho deles, eles vão até você, porque eles sabem que ali tem uma luz e ali talvez eles podem conseguir um caminho de volta para onde eles estavam, ou enfim. Inconscientemente, esses seres já buscam ajuda quando eles já estão no nosso campo. Por mais que eles estejam no nosso campo ali atacando, o inconsciente deles já está pronto para seguir o próximo caminho, que é ser encaminhado. Mas, enfim, gente, é muito sofrido. Muito sofrido. Eu já sofri bastante com ataque espiritual. Hoje em dia sofro muito ainda, mas eu consigo lidar melhor do que antes. Hoje eu tenho um pouco mais de experiência com isso, tá? Porque lá atrás, lá no início da minha espiritualidade, na minha mediunidade, gente, eu sofria de ataque de ansiedade, crise de pânico na escola. Era horrível, gente. Então, assim, saibam o que é ataque espiritual, como é que ele age no campo de vocês. Estudem sobre o ataque espiritual, estudem como lidar com esses ataques também. Muita coisa eu vou trazer aqui no canal, porque eu já passei por muitas experiências cabulosas com ataque espiritual. Mas é aquela coisa, gente, busquem muito conhecimento sobre isso, porque eu sei que vocês vão precisar. Outra coisa é uma indicação minha, tá? Que nem eu disse, é uma indicação minha. Tudo isso foi o que eu vivi, foi coisas que me ajudaram. Tenham um terapeuta espiritual ou um psicólogo, ou às vezes os dois, porque sim, é bom a gente intercalar tanto o espiritual como o material psicológico, porque é muito bom ter um auxílio de fora, de uma pessoa que vai te entender, uma pessoa que não vai te tratar como louco e uma pessoa que vai te trazer conhecimento, uma pessoa que vai te ajudar a te ouvir nesse período, porque sim, aflorar a mediunidade não é fácil, a gente passa por vários processos internos, e mediunidade não é só sobre ver espíritos, mediunidade também é reforma íntima. Né? Quando a gente está em contato com a nossa mediunidade, a gente tem que saber lidar com as nossas emoções, porque o médium, ele absorve demais, e às vezes ele acha que aquilo ali que ele pegou é dele, ele já começa a reagir àquele campo daquela energia que ele pegou, e às vezes é aquilo que precisa liberar, e às vezes numa sessão de psicólogo, numa sessão de terapeuta, consegue estar trazendo isso. Inclusive, eu atendo muitas pessoas que estão no início da espiritualidade e é muito bom para essas pessoas, que elas falam muito, que é muito bom ter alguém que lide com essa parte.
Porque às vezes o médium ele tá ali no início e ele não sabe o que fazer, se sente louco, se sente doido. Eu, inclusive, fui uma pessoa que no início eu não tive essas coisas, fazer psicólogo, porque o meu sonho era fazer terapia e tal, porque, enfim, na época eu não tinha dinheiro, eu era muito novinha ainda, né, gente? Mas depois de um tempo, eu busquei terapia, né, psicólogo, também estava fazendo terapia com uma pessoa que lidava com espiritualidade e é muito bom, porque tu não se sente doida. Eu, gente, tenho esses surtos até hoje, de eu passo por experiências tão loucas com a espiritualidade, com a mediunidade, que eu me pergunto, gente, será que eu tô doida? Mas não tô doida. Não tô doida. Bom, gente, por hoje foi isso. Gratidão a todos que ficaram até o final. E comente aqui nos comentários qual o próximo vídeo que vocês querem ver aqui no canal. Um beijo.